A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Com muita alegria, agora nós vamos ler o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler do versículo de número 8 do capítulo de número 19 até o versículo de número 41. Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide os seus amigos e irmãos para juntamente conosco participar dessa leitura diária da seguinte maneira. Vai na opção convidar amigos que tem na própria página, clica lá, envia o convite e todos que se proporem a ler serão abençoados porque nós estamos lendo a palavra abençoadora de Deus, amém? Vamos iniciar então a leitura. Versículo 8, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que batizavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta de seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. O motim de Demétrio, versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa propriedade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até que se em toda a Ásia este Paulo tinha convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído, e a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram
ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e a maioria deles não sabia por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditório, convém que os aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguais-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do versículo 8 ao 41. Agora eu peço a você que acompanhe conosco amanhã a leitura da Bíblia, tá? E medita nessa passagem que eu vos deixo aqui. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.